que é isso? Palavras das bênçãos. O evangelho das bênçãos. É a mentira que veio do inferno, que transtornou a verdade de Deus em mentira e a mentira em verdade. O evangelho das bênçãos não é do alto, é de baixo. Diga amém. É para enganar os seres humanos a caçarem, a serem caçadores de bênçãos que não vão ter. Este é aquele evangelho que Paulo fala. Se alguém vos trazer um outro evangelho que eu não vos tenho pregado, e alguém aceitar ou receber este evangelho, Paulo fala, certamente vai sofrer. Outros evangelhos são esses. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo são as boas novas da libertação do povo. Aleluia. Libertação de quê? Do pecado. É o significado do nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo significa aquele que veio libertar o seu povo dos seus pecados. Aleluia. Veja a diferença entre Moisés e Jesus. Moisés foi o libertador do povo do jugo de Faraó, ou então da escravidão de Faraó. E Moisés fez o papel dele. Essa era a missão dele. Moisés chorava no Sinai. Eu quero conhecer o teu nome. Eu quero conhecer o teu nome. Deus falou, eu sou Deus de Abraão. Eu sou Deus de Isaac. Eu sou Deus de Jacó. E ele disse, não basta. Ainda falta. Como assim? Eu quero conhecer o teu nome. Deus disse, eu sou. Disse, não, eu quero saber. Deus gritou, eu sou o que sou. Ainda falta. Ok. Agora eu vou te dar um novo nome. Meu nome é Jeová. Aleluia. Os teus pais, eu nunca falei esse nome. Eu sempre me manifestei como Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó a eles. Mas a ti, eu te trago esse nome. E ele explica por que Jeová, aquele que iria tirar as cargas dos hebreus, aquele que iria libertar os hebreus, os filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó, do jugo de Faraó. E Moisés cumpriu a sua missão. E tirou o povo do jugo de Faraó, da escravidão de Faraó. E os levou para a terra da promessa. A terra que mana leite e mel. Diga amém. E o mesmo Jesus faz a promessa da vinda do outro. E ele diz, e o Senhor vosso Deus vai vos levantar um profeta como eu. A ele ouvireis. E toda alma que não obedecer a esse profeta vai morrer. Diga aleluia. O grande profeta que havia de vir ao mundo. Amém? E esse profeta se manifesta muitos anos depois. E ele disse, e seu filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Antes mesmo dele se manifestar, o anjo que trouxe a notícia a Maria e a José, aleluia, do nascimento do filho de Davi, que teria o reino de Davi, que se assentaria no trono de Davi, o Cristo, o Messias, ele disse, e será chamado por nome de Jesus, que significa aquele que vai libertar o seu povo do pecado. Veja, Moisés não libertou o povo do pecado, libertou o povo da escravidão dos homens, de Faraó, do Egito. Quando Jesus apareceu, os hebreus pensaram que, aqueles seus discípulos pensaram, bom, chegou a hora de nos libertar, como Moisés libertou os hebreus do jugo de Faraó. Chegou a hora de ele nos libertar de César, porque na altura a Roma era que colonizava Israel. E disseram, está na hora, esses romanos todos vamos lhes matar, vamos lhes expulsar. Chega a hora. Jesus disse, o meu reino é diferente. O meu reino é diferente, não é deste mundo. Não é isso que vocês estão a pensar. Eu vim para vos libertar da escravidão do pecado. Diga amém.
Ele disse, eu não vim para vos libertar da escravidão de César, da Roma, sim, mas do pecado. Porque se o homem for liberto da escravidão dos homens e não for liberto do pecado, ainda continua escravo. Aleluia. Dê forte para o Rei da Glória. Jesus diz, aquele que comete pecado é escravo de pecado. E o escravo de maneira nenhuma vai continuar em casa. Somente os filhos continuarão em casa. E ele disse, há um filho que vos liberta do pecado. E se o filho vos libertar, verdadeiramente vocês estão livres. Então esse filho é quem? Jesus de Nazaré, que veio libertar o seu povo do pecado. Este é o Evangelho. A mensagem da libertação é o Evangelho. Libertação de quê? Do pecado. As boas novas que vieram do céu. No dia que nasceu Jesus, os anjos cantaram lá no deserto, no campo juntamente, aleluia. Juntamente não, lá onde estavam os pastores de Belém. E disseram, glórias a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade de Deus para com os homens. Este aqui é o anúncio da libertação. Estava a dizer, glorifiquem o céu, glorifiquem aquele que está sentado no trono. A terra foi visitada, a paz chegou até vocês, a paz chegou até vocês. Nasceu-vos um menino que vai vos libertar do pecado, que vai trazer paz nos vossos corações. Agora esse Jesus pregando está a dizer, eu vos dou a minha paz vos dou, e não vos la dou como o mundo a dá. Aleluia. Glorifica Jesus de Nazaré. A minha paz vos dou, aleluia. O príncipe da paz. Mas só que aconteceu uma coisa, os seus o rejeitaram. E ele estava a descer em direção a Jerusalém, naquele dia, aleluia, triunfal, em que todos pensaram que tinha chegado a hora de ele se assentar no trono de Pilatos, ou então de Herodes. E todos estendiam os panos, jogavam glória a Jesus Cristo, os ramos das árvores. E pela primeira vez subiu em cima de uma mula e cavalgava para que se cumprisse a palavra do Senhor. Aquele queria se assentar sobre a filha de uma jumentinha. Glória a Jesus, marchando em direção a Jerusalém. E o povo dizia, Hosana, Hosana, filho de Davi, eis aqui o nosso rei, bendito aquele que veio em nome do Senhor. E o povo gritava, quem é esse? Esse é o filho de Davi, é o filho de Davi. E os discípulos gritavam, aleluia, aleluia. Os inimigos vieram dizer, manda calar, e esses estão a fazer barulho. E ele disse, se esses se calarem, até as próprias pedras vão clamar a Deus. Jesus cavalgava sobre uma jumentinha, e ele viu a cidade à distância, e ele começou a chorar, e começou a chorar, e começou a suspirar. E alguém disse, por que choras, ó Senhor? Eu disse, Jerusalém, porquanto você não conheceu o dia em que você foi visitada, a paz chegou até você, mas você rejeitou a paz. Essas coisas estão encobertas aos teus olhos, mas porquanto você não reconheceu o dia da tua visitação, então hoje, olha o que está vindo aí, Jerusalém. Então os inimigos vão te cercar, vão matar, vão derribar a cidade e vão vos levar no exílio. Não ficará pedra em cima de outra pedra de pé. Eles rejeitaram a paz. Diga aleluia. Diga glória, Filho de Deus. Diga glória a Jesus de Nazaré. Diga a Jesus de Nazaré. Diga glórias, diga glórias, diga glórias, diga aleluia. Diga, ele vive. Amém. Como é que é? Vocês são tão frios assim? Pelo menos fica um bocado pentecostal. É forte para Jesus Cristo. Glorifica Jesus de Nazaré. Se eles gritam com gritos vazios, mas aqui tem Deus. Aleluia. Senão eles vão dizer, ele está a reconhecer que então nós estamos quentes. Vocês são quentes de baixo. Bem forte para Jesus Cristo. Glorifica o Rei de Israel. Glorifica o Rei de Israel. Glorifica o Rei de Israel. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Como é que é? Vocês estão todos admirados? O que é isso que acabei? Caiu o avião. Bem forte para Jesus. O avião caiu. O avião tombou. O avião tombou. O avião tombou. O avião caiu. Caiu o avião. O avião caiu. Está manietado. Está no meu terreno. Eu mando agora no avião escartado. E eu vou dar ordem para colocar no lixo. Aleluia. Vocês não entenderam? Só os da live é que entenderam.
Bem forte para Jesus, cresce. Bem forte para Jesus. Então siga aquele que tem as palavras da vida eterna e não que traz a mensagem das bênçãos, que ninguém vai ser abençoado com as mensagens das bênçãos. Os homens serão abençoados com a mensagem da salvação, e essa mensagem é a mensagem da cruz. Aleluia. Canta comigo esse louvor. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Toda a igreja. Até morrer eu vou proclamar. Diga, levarei. Diga também. Eu também minha cruz. Até por uma coroa trocar. Eu disse que siga aquele que tem as palavras da vida eterna. E os apóstolos, como diz a Bíblia, lê comigo. Eu não gosto de ler a Bíblia agora. Eu gosto que você vai ler sozinho aí. E levantando-se o sumo sacerdote, parece que estou a perder muito tempo. O sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, e encheram-se de inveja, e lançaram a mão dos apóstolos, e os puseram na prisão pública. Mas de noite o anjo abriu as portas da prisão, e tirando-os para fora, disse: ide, apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Aleluia. Não, vocês não entenderam. Os saduceus, os príncipes, os fariseus ficaram com inveja dos apóstolos. O que é inveja? Inveja é uma manifestação no homem no tocante a outra pessoa naquilo que ele não tem. Você não tem, o outro tem, e você, em vez de trabalhar para você ter, você inveja o que é do outro. Diga amém. Os apóstolos tinham as palavras da vida eterna. Os apóstolos tinham o reino dos céus. E quem tem o reino dos céus tem a justiça, tem a paz, tem a alegria no Espírito Santo e tem poder. Ou então power. Aleluia. Os franceses dizem pouvoir. Na minha língua disse ngolo. Aleluia. Eles tinham poder. Eles tinham as palavras da vida eterna, que é o reino de Deus. Tinham o Espírito do Senhor. Mas os invejosos só tinham letras, palavras humanas, filosofias, teologias, se for nos nossos dias, psicologias humanas. E com essas palavras manipulavam, enganavam, persuadiam os humanos, obrigavam, ameaçavam, colocavam terror. Deus vai te cortar, Deus vai te matar. Se você não trazer oferta, você vai perder tudo. Você não sei quem, se você não dar o dízimo, o devorador vai levar tudo. Se você não sei quem, teu casamento vai ser destruído. Se você não sei quem, o teu carro vai estragar. Você vai ser despromovido, você vai perder a função. Se você não fazer isso e aquilo, colocando terror aos judeus, e não tinham nada, fracos. E apareceu aquilo que eles chamaram de seita, a seita dos nazarenos. Só que aquilo que eles chamaram de seita, os homens operavam milagres, sinais e maravilhas. Os homens eram transformados, eram libertos do pecado. Os homens eram abençoados, sem precisar obrigar, persuadir, maltratar as pessoas. E o povo os seguia.
O povo havia descobrido que a verdade estava com aquele que eles chamavam de seta, que eles eram mentirosos, hipócritas. E uma multidão seguia os apóstolos. E então eles ficaram com inveja, não somente das multidões, e também dos milagres que eles operavam. Eles nem dor de cabeça tiravam, mas falavam dos milagres. Falavam que Deus era poderoso, mas o poder o povo não via. Falavam que Deus opera sinais e maravilhas, nenhum sinal operava. Os apóstolos falavam que Deus era poderoso e mostravam o poder ao povo. Os apóstolos diziam que Deus operava sinais e mostravam sinais no meio do povo. Os doentes eram curados, os endemoniados eram libertos. Eu vejo Paulo, Pedro a passar numa rua e colocaram os doentes, aleluia, na estrada onde Pedro ia passar, com a sua sombra, glória a Deus. Os demônios fugiam, as doenças fugiam e o povo era curado. E isso fez estremecer a cidade de Jerusalém. Os pecadores invejosos ficaram com medo de perderem o povo, porque eles não tinham poder. Amém? Mas como eles tinham o poder político e não espiritual do alto, tinham o poder espiritual de baixo e o político porque eram aliados de César, então se levantaram e prenderam os apóstolos. Eles colocaram nas cadeias por causa da inveja. Diga amém. E de noite apareceu o anjo do Senhor e abriu as cadeias. Saiam, apresentem ao povo e vão e as palavras desta vida. Diga amém. Não, vocês não entenderam. Abriram as cadeias, eles mandaram pela manhã para irem pregar, ensinar no templo. Vão falar ao povo as palavras desta vida. Quais são essas palavras desta vida? Está a pensar que as palavras da vida terrena? Da vida eterna. Bem forte para Jesus Cristo. O anjo não disse: vão pregar casamento, vão ensinar o povo como vão ser felizes, vão ensinar o povo como ter dinheiro, vão ensinar o povo como prosperar, vão ensinar o povo como alcançar as bênçãos. Não. Dizem ao povo as palavras da vida eterna. As mesmas palavras que Pedro falou a Jesus. Jesus foi abandonado por muitos discípulos por causa da mensagem. E eles disseram: duro é esse discurso. E foram embora. Jesus virou para os que ficaram: vocês também querem ir embora? E Pedro, tomando a ocasião da palavra, diz assim: para onde nós iremos, se nós temos descobrido que tu tens as palavras da vida eterna? As mesmas palavras da vida eterna que estavam em Jesus, agora estavam com quem? Com os apóstolos. Bem forte para Jesus Cristo. Mas é uma pena, essa geração dos cegos estão a seguir as palavras de mentira, as palavras, o evangelho das bênçãos. Bem falou o Espírito Santo através do apóstolo, que nos últimos dias o caminho da verdade acrescenta, seria que? Blasfemado. Aleluia. Diga amém. Apresente-se ao povo e dizem as palavras desta vida, da vida eterna, não é da vida terrena. O que é isso, vida eterna? Vida eterna é uma vida que acontece depois da morte física, para quem amou a Deus. Se existe vida eterna, existe a condenação eterna. Bem forte para Jesus Cristo. A vida além a cortina do tempo. Há uma cortina à tua frente. É só entrar lá, não precisa andar. Não pense que tem que andar e voar quilômetros. É só um passo. Deixaste o além e entraste. É no aquém, né? Deixaste o além e entraste no aquém. É assim, né? Ó, doutores, aquém e além. É
só um passo. Isto é, quando os humanos, o suspiro, o fôlego da vida sai dentro deles, automaticamente entram no mundo do espírito. E esse mundo se chama além da cortina do tempo. Lá é eternidade. Lá não tem tempo. Não tem sol, não tem dia, não tem noite, não tem nada. É a vida espiritual. Só que aquele que não recebeu as palavras da vida eterna entra na eternidade como condenado. Mas quem amou e recebeu e viveu o Evangelho, que são as palavras da vida eterna, entra para a vida eterna. Isto é, as palavras da vida eterna geram vida eterna. Mas as palavras da vida terrena geram condenação eterna. Dê forte para Jesus Cristo. Glorifica Jesus Cristo. Glorifica Jesus. Glorifica Jesus. Então, escolhe aonde você quer habitar amanhã. É só um passo. Já entraste além da cortina do tempo. No mundo espiritual, aonde tudo começa. Aqui no mundo físico é só um tempinho. 70 anos é o máximo. O que passa disso é que cancera. Mas além da cortina do tempo é uma eternidade. Eternidade significa sem quê? Sem fim. Só que nem todos alcançarão a vida eterna. Só os que amaram as palavras da vida eterna. Os outros é condenação eterna. Quer uns como outros, é eternidade. Sem fim. Onde o tempo não funciona. A eternidade é maior que o tempo. Aleluia. E os homens agora devem investir onde querem viver. Seja com a vida eterna ou na condenação eterna. E é hoje. Depois de passar, já está decidido. E as tuas obras vão te quê? Tira esse telefone daqui. O telefone desse rapaz toca que toca. Mas também não tem como, né? Eu já não atendo. Ele agora que sofre. Diga amém. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Aleluia. Poderoso Deus. Agora o povo vai ter que escolher aonde estão as palavras da vida eterna. Porque as palavras das bênçãos vão te garantir bênção. E a Bíblia diz que os céus e a terra passarão. Quer dizer que até as coisas que Deus dá aqui na terra vão terminar, vão passar. Se até os céus que são inescrutáveis são fixos. Eu também falo um cada termo. Será que está mesmo certo? Inescrutáveis. A terra foi fundada com fundamentos permanentes. E Deus prometeu através do profeta: outra vez eu vou mover não somente a terra, mas também o quê? Os céus. Se os céus vão passar, se a terra vai passar, e o que é uma bênção? O que é o carro? O que é o dinheiro? O que é a casa? O que é o casamento? O que é o filho? O que é a saúde? O que? Tudo passará. Mas na eternidade não entra as bênçãos. Aleluia. Na eternidade só entra, aleluia, para a vida eterna, as palavras da vida eterna. Essa água que Jesus prometeu à mulher de Samaria: eu tenho uma água para dar. Aquele que beber a minha água vai tirar sede, e também a mesma água vai saltar para a vida. Bem forte para Jesus. Jesus disse: eu não vim para condenar ninguém. A palavra que eu vos tenho pregado é esse que vai vos condenar no fim. Essa palavra que Jesus pregou é o que te salva e também o que? O que te condena. Diga amém. Vão, dizem ao povo as palavras dessa vida. São palavras que preparam os seres humanos para a vida eterna. São instruções, são ensinamentos, são estatutos, são mandamentos para que o homem possa andar neles e possa viver.
Mas se a nossa fé consistir somente nas coisas dessa vida, diz o apóstolo Paulo, somos os mais miseráveis. O fim da nossa fé, acrescenta, é a salvação das nossas. E quando Deus vem até você, não te diz, salve o teu corpo. Te diz o quê? Salve a tua alma. Bem forte para Jesus Cristo. Salve a tua alma. Então, siga aquele que tem as palavras da vida eterna. Seja como Pedro, que disse, para onde nós iremos se tu tens as palavras da vida eterna? Uns têm as palavras das bênçãos e o povo nem as próprias bênçãos vai ter, porque só é desilusão, é frustração, é sofrimento. Mas as palavras da vida eterna, para quem as receber e as guardar, a Bíblia diz que existem coisas que acompanham a própria quê? Salvação. São as bênçãos. Amém? Essas bênçãos que o povo está a buscar. E o povo se tornou caçador de bênçãos. A Bíblia está a falar, é o resto que deve ser acrescentado quando você receber o reino e a sua justiça. Diga aleluia. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Essas bênçãos que o povo está caçador de bênçãos, Paulo chama a sombra das coisas futuras. O que é sombra? Sombra é quê? Não são coisas exatas. Amém? A minha sombra não sou eu, não. Então está a dizer que o carro, muitos filósofos tomaram as palavras de Paulo. Sabia disso? Tem um filósofo, quem é sábio? Um filósofo que disse, não, existe um carro espiritual, existe um carro físico. Existe, não sei, se tem uma árvore aqui física, tem a espiritual. Se tem não sei o que. Aprenderam com Paulo. Quando Paulo falou que são sombras das coisas futuras, então disseram, então existe as verdades. Sim, mas esse verdadeiro não é carro verdadeiro. É a salvação da tua alma. Diga aleluia. Bem forte para Jesus Cristo. É a salvação da tua alma. Não é um carro espiritual, não. Não é casa espiritual. Salve a tua alma. Então, o segredo é você perseguir, caçar a salvação da tua alma. Isso é possível através das palavras da vida eterna. E as bênçãos, elas acompanham a salvação. Sabia disso? Um salvo, as bênçãos vão lhe seguir. Essas bênçãos virão e de quê? Te alcançarão. Mas antes dele falar isso, o que ele disse? Se você guardar a palavra de quem? De Deus. E quem guarda a palavra de Deus, esse é um salvo. E quem é o salvo? Senão aquele que guarda as palavras de Deus. E quem está salvo, as bênçãos virão e vão vir te alcançar. Não é você ir atrás das bênçãos. O que você deve caçar é a salvação da tua alma. Eu não estou a dizer que não precisa ter fé para alcançar. Não, não é que você não vai usar a fé, não vai pedir, vai pedir. Porque se você é um salvo, tem um nome escrito no livro da vida. Então se você pedir alguma coisa com fé, diz a Bíblia, o Pai vai te conceder. Pedir não é ir caçar, é você sabendo que tens a vida eterna garantida. E você tem fome e vai dizer, Pai, eu quero pão. Jesus, dá-me carro. Eu orava durante muito tempo, eu quero um carro. Estou chateado, toda hora a ouvir, encosta aí. Como é que é? Emagrece, toda hora. Primeiro não comecei dos emagrece. Comecei dos uaua, luta, garra. Ai meu Deus, Deus abençoe lá um bocado. Agora saí dos uaua e fui para os táxis. Emagrece. O lugar já está apertado. Ele te olha. Esse menino de Luanda são terríveis. Bem demoniados. Já não tem nem espaço. Já está lá aquelas mamães grandes. Olha, coitado das mamães grandes, sofrem nos táxis, sabia disso? Ele vos olha, não, a senhora não vai. Por quê? Você vai ocupar 2 lugares. E ele não te fala,
Ele primeiro te olha assim e vê. É! Parece. Eu fui na África do Sul. Eu estive lá com um rapaz angolano. Já morreu também, coitado. E é muito cômico. Entramos no shopping e ele me disse: pastor. Estás a ver essa moça que está aí? A moça a trabalhar nos computadores sentada. Bem magrinha. É magrinha, né? Deixa só levantar para você. Bem fora. Ele me falou: pastor, será que... sabe por que esses sul-africanos são muito grandes lá embaixo? Foram amaldiçoados pelas suas avós. Bem forte. Ela tirou o exemplo do quê? Das mulheres quiocas que foram amaldiçoadas pela Nyakatolo. Esse, né? Bem forte para Jesus Cristo. Glorifica Jesus. Ouviu? Eu disse: estou cansado de ouvir. Emagreça, Deus, me dá caro. Numa noite, ele veio até mim. Olha o teu carro. Uau! Bem forte para Jesus Cristo. Ele me mostrou o carro. Alguns meses depois, comprei a minha lua rija. Diga-me. 0 quilômetro. É a resposta do quê? Da oração. Mas aí de mim, se eu tivesse a fazer propósitos, ir nos montes, e não sei quem, ir para Israel para ter carro. Nem carro vem, nem salvação tem. O Filho de Deus espera em Deus. Ele tem o direito de pedir e crer. E Deus, por sua vez, atende os desejos dos corações dos seus filhos. Aleluia! Para terminar a minha mensagem, agora eu passo o conselho de Gamaliel. Sabe? Quando eles já perceberam que aqueles apóstolos que estavam presos já estavam a ensinar o povo, não como ser abençoado, mas palavra da vida eterna, foram lá lhes buscar com violência e lhes levaram no tribunal para serem julgados. Eles falaram assim: não vos falamos nós para vocês pararem de falar desse nome. Vocês ainda estão a continuar? Aleluia. Vocês ainda estão a continuar? E os apóstolos desafiaram eles. E disseram: nós não vamos parar de falar aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vimos, porque de certo são palavras da vida eterna. Sim, vamos continuar a falar disso. Importa obedecer a Deus, acrescenta, do que os homens. Bem forte para Jesus. E assim Pedro e os apóstolos, Pedro começou a dizer de Jesus Cristo que ressuscitou dos mortos que eles haviam matado, e Deus o havia colocado à destra dele, e lhe deu como a unção, a autoridade como príncipe da vida, o Salvador. E foi assim que se reuniram em parte e disseram: temos que matar esses rapazes. Eles são rebeldes, eles são teimosos, têm que ser fuzilados. O que vamos fazer a esses meninos, esses pescadores, esses analfabetos? Então vamos fazer o quê? E no meio deles se levanta um, e era um sábio chamado Gamaliel. Diga amém. E diz assim: preste bem atenção. Vocês estão preocupados? Preste bem atenção. Sabe, antes desse movimento já existiram vários movimentos na terra. Já existiu um movimento no tempo do alistamento, quando Jesus nasceu, o chamado censo. No tempo do recenseamento, alguém havia se levantado e muita gente lhe seguiu, mas depois foi morto e o grupo ficou disperso. Depois se levantou um que disse que era uma grande virtude de Deus, que era um grande, que era não sei o quê, um revolucionário, um libertador, também foi esmagado e todos ficaram dispersos. Então vocês não aprenderam com isso aqui? Não se preocupem, deixa eles continuar a pregar. Se esta obra é dos homens, vai desaparecer. Diga aleluia. Mas ai de vocês, ó meus companheiros,
Se esses homens quem está lhes usar é esse Deus que nós estamos a falar aqui, lutar contra eles é lutar contra quem? Contra Deus. É forte para Jesus. Deixou esse recado à terra. A terra! Isso aqui já não é para vocês. Para vocês, já falei. Viu? Inteligentemente trouxe essas duas partes. Agora isso não é para vocês. Presta bem atenção à terra. Ouviram Gamaliel? Um homem sábio. Disse, vocês vão morrer. Vocês não sabem se é Deus que está a usar eles ou não. Vocês estão a chamar que são hereges. São da seta. São falsos profetas. Ok. Pode ser que vocês estejam certo. Se na verdade eles são hereges, então eles vão desaparecer. No tempo. Já existiram vários movimentos assim. Mas se é de Deus, vocês a se oporem, a lutarem contra eles, estariam a lutar contra quem? Contra Deus. E quem pode lutar com Deus? Mas então quem? Eu quero perguntar à terra, quem pode lutar com Deus? Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Recado para vocês. Sempre falei esse recado. Todos os dias tem um recado para dar. Todos os dias. Sabe, se esta obra é minha, eu, Marcelino, então vai ser destruída. Diga amém. Mas se ela é de Deus, ninguém vai destruir ela. E todos que se oporem a ela, se for de Deus, estarão a se levantar contra Deus. E quem se levanta contra Deus, assina certificado de quê? De morte. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó inferno, onde está a tua vitória? Eu tenho uma palavra, aleluia, que eu tenho abatido todos os meus inimigos. Vocês querem saber qual é a palavra? Todos os meus inimigos se levantam contra mim e eu lhes falo assim: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E todos caíram. Sabe o que significa isso? Significa, se essa igreja é de Jesus, então está edificada sobre a rocha que se chama Jesus. E se ela está edificada porque é de Jesus, as portas do inferno, o inimigo ao se levantar contra ela, vai tombar. E eu deixo para Deus fazer a obra dele. Se não é, então é destruição total. Mas se é igreja do Deus vivo, está edificada sobre a rocha, e os portões do inferno não vão prevalecer contra ela. E quem se levanta contra a obra do Senhor está a assinar a certidão de óbito. Porque com Deus não se brinca. Ele disse, olha o que ele disse: o mundo e a sua plenitude é meu. A terra e a sua plenitude é minha. Quem me deu para que possa me pedir ou me requerer? Quem me instruiu para que possa me aconselhar? Mas então é quem? Quem é o meu instrutor? Quem me entregou para que venha dizer: olha, não faça isso? Ele disse: eu sou Deus, eu sou Deus. Ele disse a Moisés: eu sou o que sou, outro igual a mim não? Eu termino aí em nome de Jesus Cristo.